Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, né? Os teólogos chamam o livro, a carta aos Romanos, de o Evangelho de Paulo, o Evangelho segundo Paulo, né? É interessante que a motivação por detrás da carta, que a maioria dos eruditos concordam, é que ele está escrevendo essa carta porque ele estava fazendo uma defesa do seu apostolado, mas também ele estava fazendo um pitch-in, não é? Para ver se os irmãos de Roma iam cooperar com o trabalho dele. Quem começou a igreja de Roma não foi Paulo, não é? Ele já escreve para essa igreja que já estava reunida lá em Roma. Não se sabe quem começou, alguns dizem que foi Apolo, mas é incerto quem começou a igreja em Roma. O fato é que quando ele envia essa carta aos romanos, o interesse dele era alcançar aqueles irmãos ali para que eles pudessem ajudá-lo com a proclamação do Evangelho. E o livro de Romanos, ele é muito lógico, ele é muito racional no sentido que ele apresenta a fé. Então ele não faz muitas conjecturas assim de manifestações místicas, espirituais, as coisas. Não, ele vai tratando, vai construindo de uma maneira bastante concreta aquilo que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Não que isso não esteja implícito em muita coisa que ele fala, claro que está, mas ele faz uma defesa bastante racional do Evangelho. E no capítulo de número 12, que a gente vai fazer a leitura de hoje, onde a gente começa a nossa, entre aspas, aí, aventura, não é? Ele vai começar com um portanto, e eu gosto desses portanto, né? Portanto, geralmente é uma transição de assunto que ele vai concluir o que ele estava falando, não é? Ó, depois de tudo que eu falei, né? Portanto, por causa desse tanto aqui que eu disse, não é? Por causa desse tanto aqui que eu expliquei a vocês, então nós vamos chegar a essa conclusão. É quase que um fechamento, né, daquele pensamento da onde que ele está trazendo. E ele fala aqui, o versículo de número 1, a gente vai ler o 1 e o 2, para nos ajudar a corroborar a ideia. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, não é? Por causa de tudo isso que eu falei, olha só, presta atenção, pela misericórdia de Deus, não é? Pelo amor de Deus, gente, ele está aqui rogando aos irmãos, não é? Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está trazendo aqui uma coisa muito importante. Ele não está falando do culto do coração, não é? Ele não está falando do culto da alma. Ele não está falando do culto no espírito. Ele está trazendo um homem integral e falando assim, quando você apresentar-se diante de Deus, traz junto um culto no corpo também. Porque já naquela época existia uma conotação de que as pessoas falavam assim, Deus só se importa com o seu coração, não é? Isso não é novo não, tá, irmão? Isso é antigo, não é? Que Deus só se importa com o coração da pessoa, não é? Irmã Ani, será que a senhora podia entregar aquele telefone para a Ana ali fora e pedir para ela entregar para a Sarinha, que a Sarinha deixou aqui dentro? E aí ele vai ficar biping assim o nosso culto inteiro. Amém. Glória a Deus. Desculpe. Vamos voltar? E ele fala para que nós apresentemos então o corpo também em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele chama esse culto, que é um culto racional. É um culto feito com razão, não é? Não é um culto de espiritualidade apenas. Não é um culto de sensacionalismo ou de sensações. Nós pentecostais amamos as sensações. Eu gosto muito de sentir a presença de Deus. Eu estou ouvindo um hino agora ultimamente aí, que é um hino da Esther Filks, não é? Chama Tua Graça. E toda vez que esse hino toca, eu sinto a presença de Deus. Eu fico emocionado com o livro, né? Com o hino, não é? E toda vez que eu chorar, ou se o meu coração se desesperar, eu sei que a sua mão vai estar ali para me ajudar, não é? Isso levanta a nossa alma. Só que Paulo estava alertando a igreja que estava em Roma para não trazer um culto que fosse simplesmente emocionado, mas um culto que tivesse racionalidade, que fosse pensado. Olha, nós estamos aqui reunidos hoje, por exemplo, por causa de um fato que aconteceu, não é? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Isso não é uma conjectura espiritual, isso não é uma questão de fé. Eu achei muito interessante, alguns anos atrás, quando um pastor que hoje está muito na mídia, não é? Ele fala muito de arqueologia, você já deve estar sabendo o que eu estou falando. Ele foi no Jô Soares, o Jô falou assim, a questão da ressurreição de Jesus é uma questão de fé, não é?
E por muito tempo eu já acreditava diferente, mas eu nunca vi ninguém num palco tão alto assim dizer alguma coisa que realmente transferisse aquilo que a gente crê, não é verdade? E dessa vez aquele pastor falou. Ele falou, não, a ressurreição de Jesus não é questão de fé. É um fato histórico. Jesus ressuscitou dos mortos, não é uma questão de eu acreditar ou não. Aconteceu. Se acredita ou não é problema seu, mas aconteceu, isso é um fato histórico. Jesus ressuscitou. Você pode não gostar, mas é um fato histórico, não é? Você pode não achar que o Obama foi presidente americano, mas isso não muda nada, ele foi, não é? Você pode achar que o Donald Trump não é presidente americano, mas isso não muda nada, ele é hoje, acabou, você não tem o que fazer, não é? São fatos históricos, são acontecimentos, não é? Coisas que realmente se passou e você não pode fazer nada para alterar isso. Então, a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus são fatos históricos. É por isso que ele fala, olha, traga um culto racional, não é? E agora ele faz uma conclusão, ele junta, não é, com a conclusão que ele está fazendo, na verdade ele faz uma segunda etapa dessa conclusão. E ele fala assim, que é o versículo chave para hoje. E não vos conformeis com este mundo, ou na sua Bíblia, aí, talvez se ela for NAA, com os padrões deste mundo, não é? E aqui é interessante, porque a maioria das vezes quando a gente vê a palavra mundo na palavra de Deus, a palavra no grego é cosmos, não é? Da onde vem cosmologia, da onde vem o nosso texto hoje de cosmovisão, não é? Mas esses padrões do mundo que ele está falando aqui, a palavra no grego é aione. E aione é uma palavra no grego usada para tempo. Mas não tempo no sentido do relógio. Tem pelo menos 4 palavras do grego para tempo, tá? Tem a palavra átomo, que é instante, né? Que é a palavra usada, por exemplo, para o arrebatamento. Em um instante, num abrir e piscar de olhos, num átomo, tá lá. A palavra no grego é num átomo, não é? Aí você tem o cronos, que é o tempo do relógio. O relógio vai passando, o tempo cronometrado, é aquele tempo contado, é o tempo que os homens contam a sua vida, né? O tempo da cronologia de alguém, não é? E aí você tem o tempo do kairos, e alguns falam que o kairos é o tempo de Deus. Não é exatamente isso. É porque o kairos é estações. Então, por exemplo, o inverno é um kairos, é a estação do inverno, não é? Por exemplo, a tristeza, às vezes, na nossa vida é um kairos, é a estação da tristeza. Passou um tempo que eu fiquei triste, não é? São kairos, estações, né? Seasons no inglês, não é? E você tem a palavra aion. O que é a palavra aion? Aion é como se fosse a fábrica de um tempo, como se fosse um tecido do tempo. Por exemplo, o aion é aquele tempo que você chama tempo. É como se o tempo fosse numa entidade. É como se o tempo fosse uma pessoa. O tempo como argumento tempo, não é? Esse tempo, o tempo como substantivo, não é? Esse tempo que me dói, esse tempo que não passa, o tempo como substantivo, como se o tempo fosse um personagem, entendeu? E é justamente o que ele está falando. Por isso que em alguns textos antigos, não vos conformeis com este século, está lá. Porque a palavra século, secular, vem desse grego, aione, que é como se ele fosse uma esfera de autoridade, diferente da que nós devemos viver. O que Paulo está querendo dizer então com isso, depois de toda essa explicação, pastor? É que Paulo estava falando o seguinte, não viva debaixo daquilo que esse tempo, que essa demonstração de vida, que essa maneira visível de viver as coisas se demonstre. Não viva aí. Não viva debaixo dos padrões deste mundo. Não viva vendo com os olhos naturais. É isso que ele está querendo dizer. Não vos conformeis com este mundo. Olha, mas sejam transformados pela renovação da mente. E ele falou o seguinte, agora você vai pegar a mente de você e vai transferir ela para um outro aspecto. E aí você vai ter 3 etapas. Eu gosto aqui, o pastor Natanael Santos uma vez explicou isso e ficou gravado na minha mente. E para a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa. Agora pensa, a boa, agradável e perfeita, não é? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora pensa no tabernáculo. Vamos lá?
Tá pensando no tabernáculo? O tabernáculo tinha quantas partes? 3, não é? Tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Agora vamos aqui no caminho de Paulo, pelo caminho que Paulo falou o seguinte: na renovação da vossa mente, você vai entrar no tabernáculo, para você experimentar no átrio a boa vontade de Deus. Ok? O que tem na boa vontade de Deus? A salvação da nossa alma. O que tem na boa vontade de Deus? Tem lá o altar do sacrifício, não é? Tem a pia, tem a nossa santificação no Senhor para nossa salvação, não é? E aí, para que você experimente agradável, o que é agradável? Agradável é você começar a experimentar das coisas de Deus. O que tem no lugar agradável, no lugar santíssimo? Tem a mesa dos pães, não é? Tem o altar do incenso, tem o candelabro de fogo que representa a luz do Espírito, os pães, a palavra, o incensário, as orações. Olha que coisa boa, não é? Ali é um lugar agradável da presença de Deus, mas tem um lugar melhor ainda, um lugar onde a vontade de Deus é perfeita, onde é que o homem ia lá, onde Deus era propício, onde havia comunhão perfeita entre Deus e os homens, um lugar santíssimo. Ali é o lugar da perfeita vontade de Deus. Nessa transição é que o nosso estudo se passa, chamando a nossa vida a mudar essa perspectiva que nós temos de viver a vida nesse leste-oeste, nesse norte-sul, e começar a viver olhando para cima, não é? Tirar a nossa cabeça daqui de baixo e começar a olhar para cima. É tão interessante que no sermão profético escatológico do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, o capítulo de número 24, ele começa falando assim: quando você começar a ver guerras e rumores de guerras e tal, quando você começar a coisa ficar feia, alegrai-vos e exultai-vos. Como é que pode fazer um negócio desse? Você está vendo a desgraça do mundo e Jesus falou para você ficar alegre e feliz? É porque, de novo, nós tendemos a viver com a esfera, a expectativa da vida nesse mundo secular. E você sabe de uma coisa? A teologia nos últimos 200 anos tem feito isso. Depois da Reforma Protestante, não é? E aí o surgimento da Escola de Munique, a Escola de Viena, que são duas escolas importantes para o pensamento europeu, inclusive duas escolas importantes para o pensamento nazista mais para frente, elas fizeram com que as questões da fé fossem desmistificadas. Olha que coisa interessante, não é? Como se não existe o além-véu, só existe isso aqui. O Dr. Bultmann, por exemplo, que é um dos maiores teólogos do século XX, acredite você, o trabalho dele durante toda a sua vida foi transformar os milagres de Jesus em meras manifestações psicológicas. Ele falou que nenhum milagre de Jesus foi literal. Todos eles foram exemplos, foram manifestações psicológicas da realidade do que significa ver. Ou seja, o cego de Jericó não viu de verdade. O que aquilo representa é que com a sua cegueira ele conseguiu enxergar o Messias. E nesse besterol é que hoje menos de 70% dos pastores tradicionais acreditam na infalibilidade da palavra de Deus. E aí você começa a entender, como está na nossa primeira parte do nosso estudo que você está acompanhando aí, a cosmovisão cristã e o desafio do secularismo, não é? Uma rápida e sucinta abordagem vai dizer que nós vivemos num tempo onde a mentalidade secular tenta moldar os valores contemporâneos e até mesmo a compreensão do sagrado. Vou dar um exemplo básico para você, ok? Um exemplo básico para você. Intimidade sexual antes do casamento. Isso alguns anos atrás era um padrão inquestionável. É verdade ou não é? Nós chamávamos ainda isso de pecado, chama-se fornicação. Fala isso para o jovem hoje em dia. Ô pastor, que é isso? Todo mundo faz. Isso é normal. Como é que a gente vai saber se a gente vai querer ficar casado se a gente não experimentar antes? O padrão disso praticamente foi aniquilado. Os únicos estandes que mantêm isso de pé é a palavra de Deus e aqueles que decidem viver pela palavra de Deus. Porque muita gente falou assim, não, isso aqui é uma coisa de antigamente. Isso aqui é um padrão de modelo antigo. Isso aqui não serve mais para os dias de hoje. Isso chama-se secularismo. Isso chama-se viver debaixo do padrão desse mundo. Simples. Aquilo que Paulo falou para que nós não nos conformássemos dos padrões desse mundo é exatamente o que acontece
quando nós pegamos esses valores que até parecem ser de moralidade, não é? De conservadorismo, e transformamos eles em meros opiniões de gente velha. É justamente o ponto. E eu dei um exemplo simples. Quando não, ele fica mais complexo. Não é? A gente poderia falar horas sobre padrões. Vício é um deles. Não é? Eu conheço claramente movimentos de igrejas que não tem problema nenhum mais com a maconha. Que tratam a questão dos vícios apenas como uma questão psicológica. Que não há elemento espiritual nisso. So on and so forth. Você pode continuar aí nessa cadência, não é? Quando nós entendemos que por isso estudar cosmovisão cristã não é mera teoria, é preparo espiritual e intelectual, a nossa fé é meio das heresias que permeiam o nosso cotidiano. Essa semana passada, por exemplo, eu estava discutindo com o pessoal do meu seminário, longamente, não é? A doutora até respondeu lá, fiquei surpreso que ela respondeu, porque ela tratava no vídeo dela que o inferno não é literal. Não existe um inferno depois desse véu. Existe apenas os exemplos de inferno que nós vivemos aqui na Terra. Então a pessoa que está presa está vivendo inferno. A pessoa não vista está vivendo inferno. Mas não existe um inferno de verdade. E ela queria, ipsis literis, não é? Transformar lugares que Jesus falou que era literal. Não é? Ele falou assim, olha, cuidado, porque não tema, Jesus falando, não tema o homem que só pode matar o corpo. Tema a Deus que não só pode matar o corpo, mas manda a alma para o inferno. Foi Jesus que disse. Não é? Jesus falou isso. Eu falei, não, isso é uma questão, a gente tem que entender a cultura. O que é isso? Secularizar. Ou seja, as palavras de Jesus não são eternas. Eu não estou dizendo que Jesus não falou para uma cultura. Eu não estou dizendo que não existe um aspecto cultural na palavra de Jesus. O que eu estou dizendo é que apesar do aspecto cultural, as palavras de Jesus têm uma conotação eterna. Jesus traz nas suas palavras aquilo que combate o passado, mas também aponta o futuro. E as pessoas secularizam, né? E nesse sentido, então, o que é cosmovisão? Significa literalmente visão de mundo. Todo mundo se interpreta numa realidade, o ser humano, a moral, a verdade e a própria vida. Dessa forma, entendemos que a cosmovisão cristã é olhar que parte de Deus como Criador, sustentador de todas as coisas, interpretando o mundo à luz da revelação bíblica. O suporte bíblico para isso é o seguinte, é que o mundo é criado por Deus. Por que é importante ter uma cosmovisão e ela ser cristã? Não é? Porque o mundo foi criado por Deus. Você não acha que o Criador do mundo, ele tinha uma intenção para aquilo que ele criou? Não é? Quem aqui é ciumento com as coisas? Com as coisas dele, não é? Ciumento com carro, se as irmãs ciumentas com sapato, com bolsa, não é? Yes. Não é verdade? Yes. Aí a pessoa pega a sua bolsa, não é? Ou pega seu carro, aí o carro volta lá com os tapetes invertidos, não é? Falei uma coisa pequena, né? Beleza. Ou então a bolsa volta do avesso, pequeno, não é? Mas a primeira coisa que você vai falar para a pessoa é, não, isso aqui não usa assim. Isso aqui usa assim. E aí você vai mostrar o jeito certo, não é? Por que você acha que o carro vem com o manual do proprietário? E na coisa do manual do proprietário vem cada coisa absurda. Como trocar o pneu. Come on. Tá lá, a maneira como você está trocando o pneu, a maneira como você muda o pneu do carro, a maneira como ligar o ar-condicionado, tá lá, tem lá no manual do proprietário como é que ligar o ar-condicionado. Para quê? Para que a pessoa esteja inexcusada, a marca esteja inexcusada, entendeu? Se você usar o carro de maneira errada, mas estava no manual do proprietário, estava lá, era assim que era para você usar. Por que você usou de outra forma? Por que você fez de outra forma? Da mesma forma, a palavra de Deus é o manual do proprietário. Nela nós conhecemos a intenção de Deus no mundo que ele criou. Está aqui, não é? Paulo ainda fala que esse manual, ele já vem com... Ele não precisa, não está em papel não, já tem um thumb drive aqui, ó. Porque quando ele está falando na carta aos Romanos que a gente viu no capítulo de número 1,
Ele fala que aqueles que olham a criação de Deus e não agem conforme a criação que Deus criou, eles estão inexcusáveis. Porque a própria natureza revela a glória de Deus e a sua ira. A natureza demonstra que existe um Deus, não é? Mas nós temos aqui um resumo para isso, né? Que a cosmovisão cristã, ela interpreta toda a realidade à luz da revelação bíblica, reconhecendo Deus como criador e sustentador de tudo. Agora, e o secularismo? No sentido prático, a palavra que podemos definir como secularismo é como sendo a tentativa de expulsar Deus da vida pública e de reduzir a fé a um assunto privado ou irreverente. Vou dar um exemplo para você. Já viu a questão que fala assim, o Estado é laico? A gente gosta muito dessa expressão, né? Principalmente na hora de defender as nossas orações, etc, né? O Estado é laico. Só que aí o ateu também fala assim, o Estado é laico. Só que o macumbeiro também fala, o Estado é laico. Não é? Então, ou seja, o Estado não tem uma religião. Não é verdade? E pelo Estado não ter uma religião, cada um pode ter a sua expressão religiosa, ou seja, liberdade religiosa. E aí alguns, por conta do Estado ser laico, falam assim, sim, o Estado é laico, mas ele não é ateu. Mas o ateísmo também é uma religião. O que eu estou querendo dizer com isso? É que, quando nós falamos que o Estado é laico, nós estamos dirimindo a nossa expressão religiosa àquilo que o Estado diz a respeito dela. Então deixa eu colocar uma outra preposição para você. Não me interessa se o Estado é laico. Eu sou crente. Não me interessa se o Estado é teocrático, monocrático, pan-teocrático. Não me interessa. O que interessa é que a palavra de Deus me ensina que existe um Deus no céu. Aleluia. Eu sou crente por causa da palavra de Deus, não porque o Estado me permite. E se o Estado não me permitisse, se o Estado não fosse laico? Se nós morássemos no Vaticano, eu deixaria de ser crente porque eu moro no Vaticano? Então a gente percebe o secularismo entrando quando a opinião bíblica tem que se subscrever àquilo que o Estado diz. Quando a palavra de Deus nos ensina isso. Ou por que os senhores e as senhoras acham que os nossos irmãos apóstolos foram presos? Porque eles falaram assim, nós estamos debaixo do jugo da palavra de Deus, não o que o César diz. Eles foram presos porque eles diziam, existe um outro Quírios, um outro Senhor, um outro Quésar, um outro César, que não é esse aí que está no trono. Essa é a motivação da prisão deles. Então, a gente percebe, não é, o secularismo e os seus efeitos, quando tentam expulsar Deus da vida pública. Mas não da vida pública no sentido da sociedade apenas, mas da vida pública da nossa vida pública. De como nós vivemos a nossa vida publicamente. De como nós vivemos a nossa maneira, temos a nossa maneira de viver publicamente. Quer um exemplo disso? Isso não é politicamente correto falar. Mas, de novo, eu vivo debaixo dos acordos sociais ou eu vivo debaixo da revelação da palavra de Deus? Ah, pastor, você está dizendo então que a gente não... Não estou dizendo que a gente não tem que acordar socialmente. Não é claro que ser uma pessoa bem educada é muito bom para o nosso convívio. Mas quando a boa educação quer reduzir a nossa maneira de servir a Deus e de manifestar a nossa fé, nós devemos, entenda muito bem o que eu estou falando aqui, ser rebeldes contra aquilo que a boa sociedade diz. Não é? E aqui eu não estou fazendo apologia de política, não, por favor, nem entra nesse assunto, aqui eu não estou falando disso. Eu estou falando de manifestação pessoal de fé. Nós vamos falar um pouquinho isso mais para frente, e já a gente vai ter uma parte interessante sobre isso. Olha, as principais formas de secularismo. Filosófico. Nega a transcendência e coloca o homem no centro. Humanismo autônomo, ou seja, o homem é o centro de tudo. É por isso que o homem diz o que é religião e o que não é religião. Não é? O homem é quem diz o que pode se crer e o que não pode não crer, nesse secularismo filosófico. Ele diz o que é uma expressão válida de fé ou não. Não é? O secularismo prático vive-se como se Deus não existisse, mesmo dentro da igreja. Quantas pessoas dentro da igreja vivem como se Deus não existe? Não ora para nada, não faz referência de Deus para nada. Aliás, só faz uma referência de Deus quando é crise. Não faz referência de Deus na festa. Não faz referência de Deus se deve ser uma pessoa dessa ou daquela maneira.
Não faz. A única expressão de religiosidade que ela tem é ela vir um dia, uma vez por semana no culto e se apresentar diante da igreja, junto com a igreja, para adorar a Deus. Depois você não tem mais nada de Deus na vida dela. O trabalho dela, ela não faz referências de Deus no trabalho dela. Quando aparece alguma coisa ilícita para ela fazer, ela fala, não tenho nada a ver com isso. Isso aqui é coisa do meu patrão. Isso aqui é ideia do meu patrão. Não é? Ela não pondera a realidade espiritual das suas decisões. Inclusive, para viver nesse país. Porque quando as coisas dão certo, Deus me trouxe para cá. Né? Quando as coisas dão errado, eu não sei se foi Deus que me trouxe para cá. Foi ou não foi? Não é? Foi ou não foi? Eu lembro da história desse rapaz, entendendo que isso aí até para ficar contra a lei, às vezes. Eu explico. O rapaz veio aqui para os Estados Unidos, várias vezes, era traficante de droga. Uma vez a imigração pegou ele trazendo droga, prendeu ele 5 anos de cadeia. Na cadeia ele se converteu. Na cadeia ele recebeu uma chamada missionária. Ele voltou de novo para o seu país de origem e entrou dessa vez nos Estados Unidos de novo. Mas agora não para vender droga. Começou um trabalho de uma igreja lá na região de El Paso. Depois veio aqui para a Califórnia e continuou o trabalho. Levantou uma igreja hispana na região de San Diego de 5.000 pessoas. Ilegal no país. Todo mundo pagava táxi na igreja dele. Todo mundo era cidadão de bem desse país na igreja dele. E ele ilegal. Aí reuniram os pastores batistas aqui da Califórnia e falaram assim, nós precisamos de falar sobre o assunto de imigração. Onde nós podemos falar sobre o assunto de imigração? Aí um pastor se levantou e falou assim, tem uma igreja de um irmão, fulano de tal, lá na região de San Diego, vamos fazer lá, a igreja dele é grande o suficiente para a gente fazer. Desceram lá e todo mundo falou, uns atacaram a questão da imigração ilegal. Teve um pastor aqui na Califórnia, aqui na região, que falou assim, que se ele soubesse que tivesse um irmão da igreja dele que tivesse ilegal, ele chamava o ICE por irmão. Parabéns, pastor. E fazendo aquela fusaca, aquele problemão e tal, e etc, todo mundo falando, uns falavam contra, outros falavam a favor, e aí por último o irmão foi dar o testemunho e falou assim, irmãos, prazer, eu sou Abraão, Deus me trouxe para uma terra que não era minha e me deu, e você hoje está sentado aqui nesse banco porque Deus me usou minha vida para levantar esse trabalho aqui. Eu não fiz nada disso, quem fez foi o Senhor, mas a vida que ele usou foi de um imigrante legal. E aí? Nós não vivemos sobre o conceito do que diz os padrões dessa terra. Nós vivemos no conceito do que diz a palavra de Deus. E se Deus disse, você enfrenta o que for. Você vai em frente do que for. Não é? O secularismo cultural, então, nem se fala. Na moda, na mídia, na educação, na política e nas artes segundo os valores anticristãos, não é? Nós vemos toda hora. Você já percebeu? Uma vez eu estava assistindo isso e fiquei assombrado. Os nossos jovens, os adolescentes, principalmente os que estão agora na idade mais adulta, os entre 30 e 45 anos, gostam muito dos filmes da Marvel, né? Você já viu alguma igreja no filme da Marvel? Já viu igreja? Você lembra de ter igreja nos filmes da Marvel? De aparecer lá um padre, um pastor, que seja, não é? Presta atenção, não é? A única cena que eu vi de um filme que tinha um padre foi no último filme do Batman que saiu, e o padre estava contando com o Batman para salvar a cidade. Nem um terço da mão o padre carregava, não tinha um símbolo de cruz, não tinha nada. Por quê? Secularismo. A nossa medida é essa. Pastor, o senhor está falando contra que a gente não deve assistir? Não. Eu estou falando que quando a gente assistir, a gente tem que ter o olho aberto. Nós temos que entender o que é que está acontecendo. Nós temos que observar essas coisas. O nosso padrão de mente tem que ser renovado para que quando a gente olhar isso, a gente sabendo, aqui não tem nada para mim. Isso aqui me entretém, é uma história interessante, é uma linha de raciocínio legal, é um negócio para mim passar algum tempo aqui, ok, tudo bem, mas entenda que existe um pensamento por detrás daquilo ali, e ele quer fazer com que você esteja preso a esse globo aqui, ó, só.
Como se não existisse nada. Já viu propaganda de carro falando de Deus? Já viu propaganda de remédio prescrevendo para você antes de tomar esse remédio, ore ao Senhor? Isso chama-se secularismo. Não, pastor, seria um exagero o remédio mandar orar. Claro que seria, né? Vai que você é curado, não é verdade? Mas é isso que eu estou falando. É um completo divórcio das coisas espirituais. Essa é a sociedade que nós vivemos. É esse o mundo que nós vivemos. Completamente divorciado de que existe alguma coisa fora desse parâmetro, desse espectro de vida. E isso, irmãos, vai formando a cabeça dos mais novos. É por isso que eu quero fazer uma pausa aqui e insistir com você. Escola bíblica dominical para os seus filhos. Ensinem família cristã para os seus filhos. Então aqui agora serem ensinados adolescentes, não é? Tem muito trabalho, muito ministério, muita igreja, que no dia que os adolescentes quer fazer um negócio light com eles, quer falar de tudo menos de Deus. Quer fazer noite da Marvel. Então eu entendo, para fazer um engajamento, né, de entretenimento, mas lembre-se que nós estamos de novo num mundo que quer afastar a gente da realidade da fé. Essa é a vontade. Pare para observar o que eu disse para você. Você vai perceber que o entretenimento passa longe de Deus. Não é? Os efeitos do secularismo, então. Na educação, então, né? O ensino excluiu totalmente a possibilidade de um criador. Eu lembro, esses dias atrás, a gente viu, eu vi até com um grãozinho de sal, né? Não achando isso muito legal. Mas teve um estado aí que passou e falou assim, então agora eles vão ensinar os 10 mandamentos aqui na escola. É obrigatório ensinar os 10 mandamentos. Em outros estados, se você é pego orando, o inspetor da escola manda você parar. Não é? Irmão, nenhum nem outro. Mas é o seguinte, eu prefiro desafiar do que colocar a fé goela abaixo. Vou repetir para você. Eu acho que é muito mais bonito o nosso testemunho quando a gente desafia aquilo que é contrário do que quando a gente permite que as coisas sejam goela abaixo. O Tozer, ele escreveu uma frase que eu achei muito interessante, eu usei ela para quando eu queria lembrar o meu coração, por que eu aceitei ser missionário. E ele falava assim, ó, alguns preferem viver à distância do sino da igreja. Eu prefiro trabalhar numa obra de resgate a 1 milha do inferno. Irmão, ser crente na igreja é uma beleza. Ser crente quando as coisas a seu favor, se juntar no seu grupo, ó, é muito bom. É muito bom estar domingo aqui, olhar do lado, ver o Raul aqui dando glória a Deus. Olhar do outro, ver o Bruno glorificando a Jesus. Olhar para trás, ver a igreja de mão levantada, cantando. É muito bom, irmão. Eu gosto e não vou perder o culto. Mas o lugar onde crente prova que é crente mesmo é lá fora. O pastor João fala que crente é igual chá. Você só sabe o gosto que tem quando você bota água quente. Você só sabe o sabor, o aroma, quando ele é testado. A flor só exala o seu perfume quando ela é macetada. É assim, não é? Na família, então, o secularismo tem enfraquecido os valores cristãos dentro da família, promovendo uma moralidade relativa afastada da Bíblia. Não é? Nosso pastor, quando certa vez foi fazer a visita para uma pessoa e teve que ficar naquela cidade, então estendeu na visita com aquela pessoa até mais tarde, e estava a família toda lá, e era um pastor que ele foi visitar, né? E aí no final da visita, já estava quase indo embora, mas o namorado, muito gentil e tal, da filha do pastor, né, da filha daquele pastor que ele estava visitando, o namorado da filha daquele pastor levantou e falou, gente, então eu vou indo, tá, amanhã eu tenho que trabalhar amanhã cedo, tá bom. E saiu, entrou num dos quartos e tal, e aí a filha levantou, tá bom, gente, eu também vou e tal, e entrou no mesmo quarto. Namorado. E aí ficou olhando aquilo, vai. E o pastor continuou na conversa como se nada tivesse acontecido e tal. Foram dormir junto. O que é isso? O padrão se perdeu. Lembra que eu falei no começo? O padrão se perdeu. Se normatizou. Viver juntado agora é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa. Está na mesma. No final, irmão,
Deus conhece meu coração. Quando você fala, Deus conhece meu coração, olha, quando eu falo, Deus conhece meu coração, eu fico, Jesus, desculpa, perdão. Eu fico preocupado, porque Deus conhece meu coração. Não é? Uma vez falaram para Spurgeon assim, né? Assim, rapaz, ó, falaram isso aqui de você. Ele, graças a Deus. Ele, por quê? Não, porque eles falaram é bem mesmo que eu sou realmente. Eu sei que eu sou bem pior do que isso aí que eles falaram. Não é? Eu sou bem pior do que as pessoas estão falando. Deus conhece o nosso coração. O secularismo, mais uma vez, vai apoiar, né, os nossos individualismos, prejudicando, por exemplo, criança e jovem, contribuindo para a instabilidade dos lares e aumento do divórcio. Que é um negócio que dá divórcio, irmão, dá muito divórcio. Eu vou falar para você. Primeiro, não é? É carreira. Ô pastor, que é isso? Hoje nós irmãos tem... Escuta o que eu estou falando para você. Eu não vou falar aqui que as pessoas não precisam trabalhar, as mulheres não precisam trabalhar, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é quando a carreira, não, é porque a minha carreira é maior do que a família. Não, mas é a minha carreira. Não, mas é a minha carreira. Esses dias atrás eu estava conversando com um casal americano, eles estão saindo aqui da Califórnia e indo para um outro estado, porque o marido teve uma proposta de trabalho. E a esposa tem o trabalho dela aqui. E ela falou assim, pastor, para mim foi muito complicado. Porque eu estava vendo ele se preparando lá e preparando as coisas, e eu perguntei, falei assim, mas quem foi que eu? Eu tenho minha carreira, eu tenho minhas coisas aqui, eu tenho um nome aqui já na Califórnia, já tenho uma coisa a zelar, porque eu agora vou largar tudo e vou embora? E diz que naquela semana ela foi ouvir a mensagem do pastor da igreja dela. E o pastor da igreja dela estava falando o seguinte, você já sabe qual que é a sua identidade como filha de Deus? Se preocupe com essa, que com as outras coisas Deus cuida. Quem é você enquanto filha de Deus? Ou seja, qual que é a sua cosmovisão de vida? É baseada nas coisas que você faz aqui ou é baseada na identidade que Deus te deu lá de cima? E ela falou assim, aquilo ali chacoalhou a minha alma, pastor. Eu falei assim, é verdade. Eu vou cuidar daquilo que Deus me fez como identidade. Antes de eu ser qualquer coisa profissional, eu sou esposa, eu sou mãe e acima de tudo eu sou filha de Deus. Eu tenho uma chamada para manifestar Deus na minha vida. E aí ela pegou que, depois que ela orou a respeito disso, teve aquele encontro na alma com Deus, na semana, uma empresa lá do lugar que eles vão em North Carolina mandou um e-mail para ela. E falou assim, você está procurando um emprego por aqui? Mandei um e-mail para vocês, tá bom. Olha, eu gostei muito do seu currículo, você está contratada. Quando você chegar aqui, você tem trabalho. Aí ela pegou assim, você tem alguma recomendação, alguma requisição do seu schedule aqui? Ela falou, eu tenho. A única coisa que eu quero é não trabalhar de domingo. Porque domingo eu vou sair junto com a minha família para procurar uma igreja quando eu chegar aí. Então não me coloca no schedule domingo, porque domingo eu não vou estar disposta. Aí a mulher, dona do empreendimento lá na North Carolina, falou assim, é verdade? Olha, aqui tem muita igreja batista muito boa. E eu achei interessante isso que você falou. Agora, você só faz um favor para mim? Ela falou, qual? Assim que você achar uma igreja que você gostar, você passa lá para mim que eu quero ir também? Meu Deus, trabalha, né? A nossa primeira identidade, ela vem do céu. Quando a família entra no secularismo, aí a carreira dele, a carreira dela, as coisas que ela quer fazer, as coisas que ele quer fazer, e aí depois entram os filhos, não é? Ah não, porque o filho tem que fazer esse esporte aqui, porque isso aqui na faculdade e tal. Não, mas agora tem o trabalho dos jovens. Não, mas não pode. Não pode fazer o trabalho dos jovens. Desculpa, pastor. Por quê? Não, porque ele tem um negócio da escola para isso. A escola vai levar teu filho para o céu. Você está compensando no estudo da palavra de Deus em casa aquilo que o teu filho está perdendo de participar junto com a igreja? Você está ensinando comunhão com Deus? Como é que anda a vida de oração do seu filho? Eu prefiro que o Noah, a Sara e a Nádia amanhã estejam atrás de um caminhão de lixo, carregando lixo, mas indo para o céu, escuta o que eu estou falando, do que eles serem presidente americano e estar indo para o inferno. Porque como presidente americano eles vão ter no máximo 8 anos. E depois? Para onde eles vão? Só que nós trocamos a esfera de ideia. A gente acha que as carreiras que eles podem alcançar aqui no mundo, os lugares da América que eles podem alcançar, são maiores do que o céu. E aí a gente faz concessões para os filhos.
não é? Não tem problema. Não, é que não tem problema, não é? E aí entra a maior doutrina que já existiu na história da humanidade. Você sabe qual que é, né? A doutrina do nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver, pastor. Ah, isso aí não tem nada a ver, pastor. Não, isso aí não tem nada a ver. E na doutrina do nada a ver, muita gente se perde, meu irmão. Não é? Na mídia e no entretenimento nem se fala. A secularização entrou, né? O culto ao prazer, não é? A fama e a autonomia moral. Não, quem decide se as coisas são certas ou erradas é o cara da novela, não é? Tem uma música americana que fez muito sucesso na década de 90, né? It feels so good that it can be wrong. Olha, isso aqui me faz sentir tão bem que não pode ser mal. Isso aqui me faz sentir tão bem, tão vivo, que como é que um negócio desse pode ser mal? Secularismo. Não é? Quem diz que aquilo que é bom é aquilo que é ruim, é aquilo que eu sinto. Na política, as decisões em leis são feitas com base em interesses humanos, ideologias ou pressões sociais, de um lado ou de outro. De um lado ou do outro, não é? Pressão social. Deixando de lado os princípios bíblicos. Tem muitas decisões, inclusive que são feitas, baseadas em ideias bíblicas, mas não em princípio bíblico. A ideia é bíblica, mas o princípio não é bíblico. Porque as pessoas que estão defendendo não estão vivendo isso. E aí perde força. Não é? É que nem o famoso deputado que estava lutando contra o aborto e tinha mandado a secretária abortar o filho que ele tinha feito nela. Perde a força. Não é? Advogando pela família e já na terceira família. Que família que você está advogando, meu amigo? Olha, a melhor maneira de nós vivemos a nossa fé não é defender no congresso, é ser crente dentro de casa. Eu vi esses dias atrás o pastor falando assim, olha, a coisa mais revoltada que você pode fazer no mundo hoje é ser crente, andar direito, tratar bem sua esposa e educar seus filhos. É a coisa mais revoltante que você pode fazer no mundo hoje, é isso aí. Porque o secularismo tomou conta, não é? E dentro da própria igreja, quantas vezes, frequentemente, as pessoas vivem no dia como se Deus não existisse, as escolhas e valores e prioridades são iguais à do mundo. Quantas vezes eu já ouvi pastor falando assim, em reunião de pastores: ah, pastor, se a gente não fizer isso aqui, o povo não vem. Ah, mas se a gente continuar fazendo culto assim, o povo não vem. Desde quando o culto é para o povo? Irmão, prega a verdade do púlpito, que quem quiser ouvir a verdade vai vir. Trata com todo mundo com amor, cuida da igreja, do rebanho, cuida das pessoas com carinho, mas quando se subir no púlpito, prega a verdade. Prega a verdade. Não prega a verdade para escrachar a vida de ninguém. Você sabe que hoje nós estamos no culto de ensino. Domingo nós vamos falar das promessas de Deus, não é? Domingo nós vamos falar da salvação de Jesus. Domingo nós vamos falar de um futuro de esperança na presença de Deus. Domingo nós vamos lembrar que Deus ainda tem promessa para cumprir na nossa vida aqui, é verdade. Mas hoje, quarta-feira, é culto de ensino, então a gente vai comendo e vai suando. Não é? É mocotó hoje, aquele, sabe aquela tutano de osso que você vai comendo e vai suando, porque tem pimenta dentro do negócio e você vai esquentando e tal. Que é comida forte. Para que a gente entenda para onde a gente vai, para a glória do nome de Jesus, não é? Então qual que é a resposta da cosmovisão cristã? Nós estamos terminando já. O cristão é chamado para pensar e agir a partir da mente de Cristo. Nós precisamos de ver Deus como centro de todas as esferas da vida. No trabalho, na família, na sociedade. É por isso que muitas vezes eu sou contra a cultura coach. Porque a cultura coach é um estoicismo, não é? Helenista, grego, disfarçado de religiosidade cristã. A cultura coach deixa de lado aquilo que é humildade. A cultura coach deixa de lado aquilo que é serviço ao próximo. Alguém que não pode fazer nada por você, a cultura coach deixa disso. Ela fala assim, se você estiver numa roda onde você é a pessoa mais inteligente, mude de roda. Se você estiver numa roda onde você é a pessoa com mais recurso, fique lá para você servir as pessoas. Da onde se tira isso? Nós viemos na terra para prosperar.
Nós viemos na terra para manifestar as bênçãos de Deus. Jesus pensou em prosperar na terra. Não, eu estou aqui, ó. Eu vou ensinar vocês como fazer a carpintaria de vocês render 5 vezes mais. Foi isso que Jesus veio fazer? Ele veio entregar a vida dele pela nossa. Como é que era a igreja primitiva? A igreja primitiva não, é o seguinte, agora nós vamos fazer um negócio de pirâmide, o pessoal vai entregando, a gente vai... Não, todo mundo vai estar bem. Todo mundo que vai estar aqui na igreja vai estar bem servido. Eu não quero que ninguém que esteja na casa de Deus esteja passando fome. Esteja com dificuldade. Ah, mas isso aí parece meio comunista. De longe, de longe. O comunismo obriga as pessoas a viver debaixo de um teto. Não era assim a igreja primitiva. A igreja primitiva não mandava ninguém dar nada. Os irmãos da igreja primitiva se sensibilizavam uns pelos outros. Não é? E quem vendia as posses, vendia porque queria. E quando vendia as posses, não era obrigado a vender tudo, não. Ananias e Safira morreu porque falou assim, era de vocês, por que vocês não ficaram? Vocês não eram obrigados a fazer isso. O próprio Pedro falou. Mas existia um pensamento de que Deus me deu para compartilhar. Deus me deu para repartir. Deus me deu para abençoar os meus irmãos para a glória do nome de Jesus, não é? Avaliar o que é verdade, justo e puro. Entender que a fé e a razão não são inimigas. Você ter fé e as coisas ser lógicas não é inimigo uma da outra, não. Não é? Pelo contrário. Na esfera da educação, nós temos de sempre entender que a melhor educação é aquela com a cosmovisão cristã, é aquela que pensa em Deus primeiro, antes de todas as coisas. Não é? Na esfera da família, nós precisamos defender a família, os valores da família. Na sua casa, defenda os valores da sua família. Ei, se tem uma situação ruim dentro da sua casa, com carinho, com cuidado, denuncie. Denuncie. Olha, Deus não se agrada disso aí, não. Denuncie. Com todo amor, com todo cuidado. Não passa pano, não. Denuncie. Fala, a palavra de Deus, você sabe que a palavra de Deus fala contra isso, né? Sabe que eu te amo, você sabe que você é uma pessoa que eu gosto muito, tal, você é isso pra mim ou aquilo pra mim, dependendo do relacionamento que você tem com a pessoa, mas denuncie. Não passa pano, não. Fala, isso está errado. Isso diante de Deus isso é pecado. Denuncie. Com todo amor, com todo cuidado, denuncie. Não é? Quando você vê alguma coisa na família acontecendo e a mídia falando alguma coisa contra você, na cultura e na mídia, né? Denuncie. De vez em quando a gente, já falei isso pra vocês, a gente passa na frente da televisão, assistindo um negócio e fala, isso aqui tá feio, não vai assistir isso aí não. Não, pai, mas... Não. Isso é demônio. Isso é demônio. Isso aqui tá vendo aí, ó. Até chifre tem. Você não tá vendo isso aí? Não é no entretenimento. Ah, essa música não é boa, não. Essa música tá ruim. Não canta essa música, não. Onde você ouviu essa música? Ah, não, tava tocando num filme que a gente viu. Não copia, não. Não copia. Isso aí tá longe do Senhor. Isso aí não tem nada a ver com nós. Denuncie. Com todo amor, com todo carinho. Não precisa descrachar ninguém, não precisa de humilhar ninguém. Mas fala para a pessoa. Não é? Olha, o padrão de Deus é esse aqui para isso. Olha, Deus que o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? Não é? O que é que a palavra de Deus diz sobre essa circunstância? Não é? Então, como a gente pode responder? Nós precisamos de consumir a mídia com discernimento. Não é? Olha, se não glorifica a Deus, se não tem um padrão moral positivo, não assiste. Vou voltar para os filmes da Marvel, né? É legal, eles querem o bem da terra, né? Estão ajudando lá as pessoas, não é? Tem uma mensagem interessante lá de positividade, não é? De sacrifício, sacrificial e tal, beleza. Só que não esquece que aquilo ali não é verdade. Quando você olhar aquilo ali, lembre-se do Senhor. Lembre de Jesus, não é? E tem coisa que não dá para pensar no Senhor, não dá para assistir o filme do Exorcista, não é? Do diabo dentro da casa lá e pensar no Senhor, não tem como. Não tem como você lembrar do Senhor. Não é? Então não dá, para mim não dá. Não é? Não tem como você ir numa baladona, numa boate aí, pensar no Senhor, né? Tomar todos os drinks que você quiser e pensar, não tem como. Não é? Não tem como você estar fumando uma maconha lá e falar, não, isso aqui foi a erva que Deus fez. Não dá. É esquisito, não é? Não dá certo, não é? Por exemplo, sabe o que significa a palavra farmácia? Vem de farmacos, não é? Que é onde a gente tira a palavra feitiçaria na Bíblia. A palavra feitiçaria vem de farmacos. Sabe o que quer dizer farmacos na sua etimologia?
aquele que lança fumaça pela boca para falar com o mundo espiritual. Você quer uma expressão melhor para um maconheiro do que essa? Lançar fumaça pela boca para falar com o mundo espiritual. É a raiz da palavra para feitiçaria na Bíblia. Não é? Fumar erva pela boca para contactar o mundo dos espíritos. Você quer uma coisa mais explícita do que isso? Eu não consigo. Não é? Eu não consigo. Não é verdade? Produzir conteúdo com propósito, né? Vai mostrar alguma coisa? Mostra as coisas com propósito, né? Cuidado, às vezes a gente vê as jovens, né? Graças a Deus aqui não tem mesmo, não é aquela coisa de não tem, mas eu estou brincando, não tem mesmo, né? Mas a gente vê às vezes as jovens cristãs, não é? Parecendo carne na porta de açougue, não é? Pendurada lá, toda já tirada, todo só tá o músculo lá aparecendo lá, né? Parece estar na venda, não é verdade? Tá lá no mostruário lá, parecia manequim de boate, não é verdade? Não faça isso, né? Aí põe um versículo, todas as coisas pós naquele que me fortalece, nada a ver com, né? Mostrando o corpo, não é? A pessoa na semana inteira tá lá falando um monte de besteira, aí no final de semana vim aqui adorar a Deus na casa de Deus. Para com isso. Para com isso. Não faça isso, não é? Seja prudente nas suas maneiras, na sua maneira de manifestar a sua fé. Promover a cultura do reino. Redimir a cultura com os valores do reino, não é? Mostre as coisas do reino. E aí entra na questão da política e da vida pública. O secularismo tenta confirmar a fé na vida privada, alegando que a religião e a política não se misturam. É muito importante, irmãos, a gente participar na política com responsabilidade. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais disso. De uma maneira muito mais contundente no estudo da semana que vem, sobre justamente a questão da política. Mas a gente pode entender que o cristão deve exercer a cidadania de forma consciente, buscando líderes e políticas que promovam justiça, a vida, a família, a dignidade humana, valores coerentes com a palavra de Deus. Ou seja, e se ele está envolvido com política, ética, honestidade e compromisso com o bem comum. O político crente, ele não está lá para, se foi eleito para ser o prefeito da cidade só dos crentes. Não, é da população inteira. Se ele é vereador da cidade, não só dos crentes. Não é? Promover o bem comum, o que é bom para todos? Saneamento básico é bom para todos, o crente deve ser o primeiro a querer. Rua asfaltada é bom para todos, ele deve ser o primeiro a ir atrás disso. Não é? Ensino de qualidade é importante. Vai lá. Às vezes a gente fica aqui envolvido com umas pautas, irmãos, que hoje, por exemplo, eu vi, segura aí, tá? Teve aquela chacina lá no Rio de Janeiro, não é? A polícia matou 119 pessoas. Bandido, não é? Matou bandido. Ok. E aí, pastor? Pois é, aí foi lá na Câmara do Estado de São Paulo lá pedir um minuto de silêncio para as vítimas. Aí foi um outro deputado, pegou um outro vereador e falou assim, não, eu vou pelas vítimas, só as vítimas que realmente são vítimas, não os bandidos, não é? E aí começou aquela gritaria, aquele bafafá. Gente, que coisa sem senso. Eu estava falando com os irmãos aqui, você quer ter a moral de falar alguma coisa? Vamos por eles também, mas também vamos nos lembrar das pessoas que foram mortas através dessas pessoas. E vamos lembrar também a tragédia que eles trouxeram para casa, porque tem muita mãe chorando por esse filho que estava com um fuzil na mão. E vamos fazer um minuto de silêncio pela juventude do nosso país que foi perdida. Porque esses meninos aí acabaram no tráfico. Em vez de ter uma educação de qualidade, aproveita para trazer o valor. Não, vai brigar. Isso não é crente. Isso é coisa de crente. Desculpa, não estou falando que o meu irmão não é crente. Isso não é coisa de crente fazer. Usa o momento que você está tendo para promover o bem comum. Em vez de ficar fazendo proselitismo ou de moralidade. Porque você sabe, esses dias atrás eu estava andando com a Ana, já estamos terminando já. Nós estávamos andando com a Ana, estávamos pegando a saída da 10. E aí eu vi, bem ali em downtown, mas barraco de um lado do outro. Cheio de barraco. Você sabe como é que é a nossa cidade, naquela região. E eu apontei para ela e falei assim, você sabe qual a diferença desse homem aí na rua para mim? A diferença dele para mim? É uma só. Ele qual? Ela qual? Uma decisão errada a mais. Não é duas, três, não. Uma decisão errada a mais. Uma só. Um abismo chama outro abismo. Era para mim estar ali.
A única coisa que me impediu de estar lá foi a misericórdia de Deus. Não há diferença nenhuma daquele homem que está lá para mim. A diferença é que eu tomei uma decisão ruim a menos que ele. Qual foi? Aceitar a graça de Deus para a minha vida. Foi a única decisão diferente que eu tomei daquele homem. Ah, pastor, o senhor está falando que aquele não é crente? Eu estou falando que se ele é crente, ele não permaneceu. Ele tomou uma decisão ruim a mais. Só isso. Só uma decisão ruim a mais. Essa é a diferença. Você sabe qual que é a diferença do vereador que estava lá falando que ele não vai fazer um minuto de silêncio para os rapazes que estavam sendo bandidos lá no Rio de Janeiro, para os rapazes bandidos do Rio de Janeiro? Sabe qual é a diferença dele? Uma decisão ruim. Uma decisão ruim a mais. Em vez de ter nascido numa família que promoveu a bondade, ele nasceu numa família que promoveu a malignidade. Uma decisão ruim. Mas as pessoas, mais uma vez, se entranham com aquilo que é maligno e tentam defender o indefensável. Não é? Nós precisamos de resgatar novamente a referência do reino. Jesus morreu no meio de dois ladrões. Um falou para ele: desce da cruz se você é o filho de Deus. O outro falou assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Dois ladrões. Uma decisão ruim a menos de um para o outro. Só isso. Uma decisão ruim a menos. Quando nós olhamos as coisas pela cosmovisão de Deus, a gente percebe um outro mundo diferente que existe a partir da glória celeste. Não é? É por isso que o Senhor é uma torre forte. Para Ele correrão todos que quiserem se salvar. Para a glória do nome de Jesus. Nossa conclusão, para a glória de Deus. A cosmovisão cristã propõe uma leitura da realidade à luz das Escrituras, chamando o crente a pensar teologicamente e viver de modo coerente com a fé professada e agir com intencionalidade em meio de uma cultura marcada pela confusão moral e existencial. Em tempos de secularismo crescente, torna-se imprescindível que a igreja assuma uma postura intelectualmente robusta, espiritualmente sensível e culturalmente engajada, não é? Não se conformando aos padrões desse mundo, mas atuando como instrumento de transformação por meio da proclamação e principalmente vivência do Evangelho. Que cada líder, obreiro, irmão, irmã, veja a sua missão como parte da grande batalha de ideias que define o nosso tempo. E que pelo Espírito Santo de Deus sejamos muralhas de fé e sabedoria em meio à sociedade secularizada. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. A chuva que vem para a colheita, não é? O Senhor Jesus Cristo está voltando. É hora de nós vivermos o Evangelho e proclamarmos a nossa vida para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém.